Olá, sou Marcos Sanuto em mais um Compartilhando Conhecimento. E hoje eu vou fazer uma provocação a respeito da musculação. É mentira. O que é que acontece? Vamos ver se a gente já ouviu isso. Eu perdi o gosto da musculação. Não funciona, e a gente chega lá, a gente não tem a devida atenção. O trânsito na estrutura lá, para a briga, a concorrência por aparelhos e tudo mais. Então tem algumas questões que precisam ficar muito claras. Primeiro, que exercício físico é uma necessidade, não é luxo. Segundo, você teve a infelicidade de ir em alguns espaços que estão precisando realmente de algumas intervenções, organizações, reconfigurações. Né? É mentira você achar que um espaço com 20, 30 pessoas, um profissional dá conta. Não tem condições. Então, pensando no processo de ensino-aprendizagem, a relação profissional, clientela, esse laço ele tem que ser muito estreito. E não dá. Então, o professor, esse quadro geral, né, que infelizmente a gente precisa tirar essa mancha, ele olha, revê isso aí, tá bem, não, coisa tá, olha a postura. E aí nós temos, na verdade, uma série de problemas com isso. E realmente desestimula, sem dúvida. Muitos sujeitos considerados sadios acabam pagando por alguns problemas. Vou começar primeiro, tem duas capacidades físicas que são fundamentais para a nossa qualidade de vida. Força e flexibilidade. Flexibilidade é prioridade 1. Existe uma associação muito estreita entre pouca mobilidade, geram compensações que garantem lesões. Imagine um trilho de trem em que em determinado trecho existe uma deformação. Todas as vezes que o trem passar por lá, maior atrito. E isso vai fragilizando a estrutura. Em relação às nossas cadeias, osteomuscular, na nossa estrutura, vamos entender que essa agressão constante, esse maior atrito, ele vai, na verdade, fragilizando ligamentos, tecido muscular, tendões e tudo mais. Então, isso vem as inflamações, as tendinites e tudo mais, e vai se agravando e depois problemas mais sérios. Ou seja, você está pagando para ter problemas. Aí o que acontece? A melhoria da flexibilidade ela é fundamental para que permita-se uma maior mobilidade daquela estrutura, daquele segmento. Então vamos pensar no exercício shoulder press, no desenvolvimento, em que com pouca mobilidade nessa cintura você vai ter que compensar. Então você vai estar garantindo problemas para a coluna. E, lógico, pensando nos gatilhos, tem um trabalho de Michael Bow, trilhos anatômicos, aliás, avanço de treinamento funcional. Trilhos anatômicos já é outro trabalho que é fundamental para o profissional. Então, ele fala justamente sobre a relação entre cadeias, entre articulações de mobilidade e estabilidade. E quando uma é comprometida, acaba sobrecarregando a outra. Ela acaba tendo que assumir se ajustar e assumir uma responsabilidade que não lhe cabe. Então, um problema no pé pode gerar um problema na coluna. Um problema num dente também pode desestabilizar. Tem estudos que comprovam isso, toda a estrutura. Então, é fundamental que uma atenção maior a essa prioridade 1, melhoria da flexibilidade e mobilidade, que isso seja realmente discutido, revisado, ampliado, para uma maior sensibilização da população quanto comece melhorando sua mobilidade. Ponto 1. Força. Então, para melhorar a densidade, não só a resposta muscular, em função da plasticidade do tecido conjuntivo e etc. Até mesmo para melhorar a densidade óssea. Então, em função dos impactos do treinamento, em função até
medida protetiva, maior segurança para nossas estruturas articulares, musculares, nós precisamos de trabalho de força. No dia a dia, para lidar com arrumar casa e tudo mais, nós precisamos. E muitas vezes nós temos um estresse muito maior, uma injúria muito maior do que num espaço, no caso, treinamento, né, musculação, exercícios resistidos, do que é um processo sistematizado, com uma sequência de, primeiro, técnica e, naturalmente e gradualmente, carga, intensidade, volume de carga e tudo mais. Então, respeitando isso, é fundamental que entenda que exercício não é luxo, é uma necessidade, tão importante quanto se alimentar e repousar. Pronto. E aí o que acontece? O que a gente tem que rever é justamente a estrutura, que tem um número mínimo de profissionais em função de um determinado número de alunos, para que seja possível realmente o atendimento. E outra coisa que está, assim, um outro exemplo da corrupção dessa nossa prática é a questão da relação de entendimento do treinamento personalizado. Sem dúvida, estudos comprovam que, com o treinamento personalizado, as respostas, até mesmo para adesão ao treinamento, para manter-se regular, né, nós temos garantias maiores, respostas mais positivas, sem dúvida. Só que o que acontece? A responsabilidade desse profissional, que dedicou anos da sua vida de estudos, investimento financeiro e tudo mais, é cumprir com suas responsabilidades. O seu papel social é uma intervenção efetiva, independente de onde ele esteja. Não é como o garçom, que para você ter um melhor atendimento precisa dos 10%. Ah, você quer um atendimento maior? Me contrate como personal. Vá ser feliz. Infelizmente, isso é outra expressão de falhas no processo. Ah, porque a gente ganha pouco. Então, faça um trabalho à altura. O mercado é sempre carente de bons profissionais. Então, nós temos excelentes profissionais aí, referências na nossa área. Estudar mais. E aí o que acontece? Precisamos de mais ações para sensibilizar a população sobre a necessidade de uma prática regular de exercícios físicos, pensando num quadro, num estilo de vida saudável, associado à alimentação de alto valor nutricional, uma maior interação social. Então, os exercícios físicos, mesmo que estejam associados a questões estéticas, projeto Verão, projeto Gisele Bündchen, que seja, tudo bem, mas que a prioridade 1 seja a melhoria da qualidade de vida. Performance esportiva, outro problema sério, vamos ver se isso aí é claro. O que acontece com a relação entre o treinamento funcional na linha do CrossFit com relação à musculação? Quem lesiona mais? Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. O que acontece novamente é volta-se para as responsabilidades em relação ao profissional que está à frente. Essa é a questão determinante do processo. E aí, pensando na linha do CrossFit, o que acontece? A referência de muitos profissionais, infelizmente, é a do CrossFit Games, que contribuiu muito para a ampliação do alcance da atividade. Que isso seja, que fique claro a importância desse processo para que mais pessoas conheçam, tenham acesso ao treinamento, desde que bem orientado, acompanhado e etc. Mas aí o que acontece? A ideia equivocada sobre o show, em que os gestos técnicos, cada modalidade de exercício, ele é ajustado ao perfil do evento, do show. Então, a gente vai ver a questão dos exercícios, o próprio deadlift, o levantamento terra, e os exercícios do levantamento de peso olímpico, em que soltam as cargas e tudo mais. Uma coisa é o evento,
numa prática regular, pensando em exercícios físicos, pensando nas respostas, nos ajustes morfofuncionais, consequentes de um treinamento sistematizado e tudo mais, nós temos que entender que existe um perfil de execução totalmente diferente daquilo ali. Em termos de aproveitar cada fase do movimento, amplitude de movimento, a relação das cargas para cada sujeito, prioridade 1, técnica, depois intensidade. Não é à toa que muitos jovens supostos atletas, estão se machucando e até morrendo, aí que a gente tem acesso fácil aí pela internet. Né? É por falha algum desses processos. É por um entendimento muito equivocado a respeito do que é ser atleta. Primeiro que o conceito de atleta ele é bem distante do conceito de saúde, porque existem questões que são extrapoladas. Pronto. Então, pensando em qualidade de vida, numa prática regular de exercícios físicos, visando melhoria da performance, mas de acordo com o que cada sujeito busca, alguns princípios têm que ser respeitados. Outra coisa que a gente escuta muito, cada academia diz uma coisa, o que é certo e o que é errado. A biomecânica diz o que é certo e o que é errado, a cinesiologia diz o que é certo e o que é errado. Então, não tem o professor tal, ou ele tem propriedade ou não tem. E não existem muitas variações. Os princípios, os processos que justificam a execução correta de um agachamento, que é sentar, buscar sentar, a questão de evitar valgo dinâmico e tudo mais, a relação do segmento, pensando na proximidade com o eixo durante a flexão e extensão e tudo mais, evitar afastar o segmento para diminuir sobrecarga mecânica e etc. Então, o que acontece? Existem alguns elementos que a ciência hoje, mais do que nunca, deixa muito claro. Então, é uma questão de atualização. Então, não tem nada a ver com propaganda como político. Vote em mim porque, etc. Então, aqui o correto é esse porque fulano está fazendo errado. Vamos acabar com essa história. Né? Vamos investir mais em conhecimento, em formação, para que a clientela ela saia de um espaço para outro e que entenda que estamos falando a mesma linguagem. É uma questão de atualização mesmo. Eu defendo que existe uma linha de estudos expressivo que defende determinada intervenção, determinado método. E aí uma outra linha com também números, às vezes até divergem um pouco, aparentemente, às vezes até divergem um pouco. Agora, não dá para um sujeito dar conta, assumir uma postura, muitas vezes é mais uma defesa, porque eu li um artigo ou outro. São anos de dedicação, uma formação à luz da ciência sobre rigor conceitual e obrigatoriamente a gente tem que estar se atualizando. Pronto. Então, a questão maior é essa. A biomecânica está dizendo o que é correto. E o aluno precisa entender isso. Aí ele vai realmente, assim, ter segurança. Não, aqui o processo é diferente. A relação profissional. Porque é um atendimento maior, procura um personal. Não. O profissional do exercício, ele tem a obrigação de cumprir, de traduzir seu conhecimento, né, respeitando as especificidades da sua formação, nessa relação com o aluno. Então, orientar, ser parceiro nesse sentido. Então, acaba com essa história de que o personal tem que estar carregando máquina para aluno, contando para aluno. Esse não é em si o nosso papel de forma alguma. Então, existe todo um protocolo, existe para ser testado, reavaliado e aperfeiçoado. Então existe, na verdade, nós temos inúmeras escolas, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, em suas inúmeras edições, ela dá o passo, para quem está iniciando, isso é maravilhoso, o passo a passo, as etapas do processo, que não fique só nesta escola, né? Mas ele dá lá, desde orientações em relação à anamnese,
as avaliações físicas, as etapas de uma avaliação física e como justificar isso para o sujeito, para ele entender a importância dessa coleta de dados inicial e que vai estar sendo... Por que é que em média, a cada 3 meses é importante se faça uma avaliação física? Isso é baseado nos estudos de Hansel, da síndrome do estresse. Então, vai estar lá o sujeito, leva mais ou menos esse tempo, quando submetido, exposto a determinado estresse, né? As etapas dessa reação, os ajustes, enquanto reação a esse estresse e tudo mais. Então, nós temos, à luz da ciência, aí, um amplo leque de fontes para uma intervenção mais efetiva, para que a nossa clientela seja bem atendida, tenha os devidos resultados e, acima de tudo, segurança. E que assuma para a sua, enquanto nesse contexto, né, de um estilo de vida saudável, que ele assuma uma prática regular de exercícios físicos como uma questão natural tão importante quanto alimentar-se e repousar. Então, vamos assumir essa responsabilidade. E cobrem. É importante que você cobre. Você tem que saber onde você está entrando. Quem é o profissional que está ali fazendo parte desse seu processo, dessa sua busca. Isso é fundamental. E assim nós vamos mudar algo. Nós vamos melhorar esse quadro. E que mais pessoas sejam beneficiadas. Então, um abraço e obrigado.